batalha. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Amém? Deus abençoe. Vou estar aqui trazendo uma palavra que se encontra no livro de Daniel 2. Deu uma caidinha aí na internet. Boa noite, Lisângela. Deus te abençoe em nome de Jesus. Daniel 2, 10, que diz assim: Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre esta terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande e dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os magos da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem a misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor está falando que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E a palavra do Senhor fala que o rei Nabucodonosor, ele acordou assustado com aquele sono. E ele passou o sono e ele ficou perturbado. O seu espírito ficou angustiado e perturbado. Porque ele queria uma interpretação para aquele sonho. E a palavra do Senhor fala que ele chama os magos, os adivinhos, os encantadores, para que interpretasse aquele sonho para ele. Só que é o seguinte, o rei queria que eles interpretassem o sonho sem que ele contasse o sonho, sem que ele revelasse qual era o sonho. Só que ele chega diante do rei e fala que não tinha ninguém que poderia fazer isso. Não tinha ninguém que pudesse dar a interpretação do sonho, o qual eles queriam, a não ser que fosse um Deus cuja morada não está na carne. Então, a palavra do Senhor fala que o rei, ele muito se enfureceu e falou que ia matar todos os sábios de Babilônia. Inclusive, entre esses sábios, estava Daniel, Misael e Azarias. Estavam esses 3 sábios, 4 sábios. E a palavra do Senhor fala que o decreto saiu para que todos eles morressem. Por causa desses outros encantadores aí, sábios, astrólogos, por causa deles, todos iam morrer. Mas a palavra do Senhor fala que quando essa notícia chega até Daniel, Arioque foi o que levou a notícia.
E Arioque pergunta, e Daniel pergunta para ele por que esse decreto tinha saído. E ele começa a explicar para Daniel que o rei tinha tido um sonho, o qual ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E a palavra do Senhor fala que Daniel, ele vai até a presença do rei. Já imaginou? Que sabedoria desse homem, que ousadia dele. Sabendo que ele já estava sendo decretada a morte. E ele não temeu ir à presença do rei. Pedir para que o rei desse tempo para eles. Para que ele orasse e buscasse de Deus uma revelação, uma interpretação para aquele sonho, o qual o rei Nabucodonosor tinha tido e não tinha abrido a boca para revelar sequer uma palavra. Ele não tinha contado o sonho para ninguém. Como que uma pessoa vai revelar um sonho, vai dar a interpretação de um sonho sem saber qual é o sonho? Daniel se encontrava numa situação difícil. Não só ele, como as outras pessoas que estavam correndo risco ali de vida. Eles iam morrer. Mas Daniel foi um homem muito sábio. O que ele fez? Ele foi até o rei, pediu para que o rei desse tempo. Ele pediu um tempo para o rei. Só que ele não falou, ele não determinou, ele não executou qual era o tempo. Se era um dia, 2 dias, 3 dias, se era uma semana, se era um mês. E a palavra do Senhor também aqui não fala, não relata qual foi esse tempo. E quanto tempo foi que durou esse período de oração que Daniel teve com mais seus 3 companheiros, que eram o Senhor. E a palavra do Senhor fala que... Ui, perdão, gente, tá caindo na internet. E a palavra do Senhor fala que eles prostraram diante de Deus e começaram a pedir para Deus, para que Deus desse a interpretação daquele sonho. Porque todos eles iam morrer. E qual é a tua luta, qual é o teu problema, negassura e andeface, que você está enfrentando nessa noite? Será que é o mais difícil de resolver que é o problema de Daniel? A internet hoje está muito ruim. Vocês me perdoam. Está caindo a internet. Mas vamos dar sequência aqui. Amém? Então a palavra do Senhor fala que eles creram e confiaram em Deus. O único que podia livrar eles ali da morte, naquele momento, era só Deus. E eles se prostraram diante de Deus e começaram a clamar e pedir para que Deus desse a interpretação para eles. E eles foram clamando, e eles foram buscando. E quando nós fazemos isso, diante de um problema grande e difícil, Deus resolve o nosso problema. Deus nos dá vitória. Ainda que nós olhamos e pensamos, não tem jeito, é impossível. Era impossível também ser interpretado aquele sonho sem que o rei contasse. Já imaginou? Quem que vai conseguir interpretar um sonho sem saber qual era o sonho? Mas eles se foram a buscar a Deus. E a palavra do Senhor fala que Deus dá a interpretação para ele, para Daniel. E Daniel vai até a presença do rei e interpreta aquele sonho. Mas por que será que Deus deu a interpretação para Daniel? Daniel, ele era um homem temente a Deus. Sabe? A palavra do Senhor fala que ele era um homem temente a Deus e se separava das coisas que não agradavam a Deus, como nós podemos ver aqui no capítulo 1, ali no 2, que teve um dia que o rei separou os jovens sábios, entendidos ali da Babilônia, para que eles se preparassem, para que eles pudessem estar diante da presença do rei. E entre esses jovens estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Misael, Azarias e Adonias. Estavam eles ali. Só que é o seguinte, e eles tinham que ser separados ali, para eles comerem ali da comida do rei, do manjar do rei. E aquela comida que eles iam comer não era comida consagrada a Deus,
ao Deus do céu, mas sim aos deuses que não agradavam a Deus. E a palavra do Senhor fala que eles colocaram em seus corações não se contaminar com o manjar do rei. Eles decidiram não se contaminar com o manjar do rei. Eles saíram fora daquilo que desagrada a Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós nos afastamos de tudo aquilo que contamina a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, de tudo aquilo que entristece a Deus, o Espírito Santo de Deus, a inveja, a contenda, a picuinha, tudo aquilo que não agrada a Deus, eles procuram se afastar de tudo aquilo, que não se contaminar com o manjar do rei. Então eles se separaram do mal. E nós podemos ver que eles fizeram a diferença. A palavra do Senhor fala que eles ficou ali comendo o quê? Somente legumes. Eles tinham que ficar forte e bonito para se apresentar diante do rei. Então ele pediu ali para o eunuco para que ele servisse para ele somente legumes. Ele pediu para que ele não comesse do manjar do rei, somente legumes. O eunuco ficou com medo, falou: eu não posso fazer isso, senão eu vou morrer. Ele falou assim: não, faz o teste. Durante uma semana. Se isso não der certo, se nós não ficar mais bonito e mais forte, mais robusto, aí nós não vamos continuar com esse propósito. Mas Deus honrou eles. Eles ficou mais forte, mais bonito. Eles ficaram durante 3 anos comendo. E esse período no qual eles consagraram a Deus em oração e jejum, e não se contaminando com o manjar do rei, foi quando Deus deu essa sabedoria para Daniel, e esse dom que Deus deu para ele de interpretar sonho. Já imaginou o que seria da vida de Daniel e de seus companheiros se eles não tivessem renunciado ali antes? Se Deus não tivesse dado o dom dele de interpretar sonho, se Deus não tivesse dado essa sabedoria para ele, de chegar diante do rei, de conversar com o rei, porque nem qualquer pessoa que chega diante do rei vai falar, tem que ser uma pessoa sábia, entendida. E a palavra do Senhor fala que ele adquiriu muita sabedoria e conhecimento, entendimento e interpretação de sonho Deus deu para Daniel. Por causa de quê? Porque ele renunciou muita coisa. Ele abriu mão ali do pecado, do engano, da mentira, do vinho, onde há contenda, da fofoca, do mexerico, do engano, de tudo aquilo que não agradava a Deus. Daniel, ele saiu fora. É isso que nós temos que fazer. Correr, nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus, os olhos de Deus, que entristece o coração de Deus. Se nós queremos ser abençoados por Deus em todas as áreas da nossa vida, nós temos que fazer uma renúncia, nós temos que fazer uma limpeza na nossa vida. Tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, que não agrada o Espírito Santo de Deus. Tem coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, que entristecem o coração de Deus. Tem coisas que atrapalham o agir de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E muitas vezes as coisas começam a dar errado. A falha não está em Deus, não tá em nós às vezes. E às vezes nós nem sabemos o que e o porquê que está causando um problema. E é mínima coisa que nos atrapalha de ser abençoado, é mínimas coisas. E às vezes o problema está ali. Basta só nós tirar ele para um lado, arredar ele da nossa vida, da nossa casa. A bênção chega. E o que aconteceu? Eles foram os homens mais abençoados ali daquela época. Por quê? Porque eles decidiram não se contaminar com o manjar do rei. E tem muita coisa que nos contamina, que nos tira do foco, do propósito de Deus. Mínima coisa impede nós de ser abençoado. Tudo que eles faziam era para agradar a Deus. E nós podemos ver ali que eles eram unidos. Eles sempre uniam em propósito do bem, em propósito de agradar a Deus. Eram 4. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Até foram mudados o nome deles. Eles faziam de tudo para agradar a Deus.
E quando nós fazemos isso, a bênção vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A honra de Deus vem. Deus, Ele nos honra. Às vezes a gente pensa, Deus não está agradando disso, Deus não vai me abençoar, Deus não vai me honrar. Olha, se você fizer o teu propósito diante de Deus em oração, em consagração, e abstinar de tudo aquilo que não agrada a Deus, se afastar de tudo. Tem pessoas que nos afastam de Deus, mas tem pessoas que nos chegam para perto de Deus, tem pessoas que nos contaminam. Mas tem pessoas que não, que nos aproxima de Deus. Tem moinha, tem rodas a palavra de Deus fala, roda dos escarnecedores. O que é a roda dos escarnecedores? Onde se ajunta aquele monte de gente para falar mal do próximo, para julgar, para caluniar, para apontar, para difamar. Deus não está no meio dessas coisas. Isso aí é a roda dos escarnecedores. A palavra do Senhor chama isso de ímpio. A palavra do Senhor fala que essas pessoas perecem. Perecem. Mas aquela pessoa que se separa para Deus, que ora, que medita na palavra de Deus, que busca Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, ela é bem sucedida em tudo. Se a porta está trancada, está fechada, ela abre. Se a angústia está dentro da tua casa, a tristeza, ela sai, vai embora, a alegria vem, a paz vem. Deus é paz, Deus é amor, Deus é justiça. E quanto mais nós abrimos nosso coração para Deus, quanto mais nós nos lançamos diante de Deus e renunciamos tudo aquilo que não agrada a Deus, mais a bênção vem, mais a prosperidade vem. A paz na nossa alma, a paz de espírito, que é a melhor coisa que nós podemos adquirir nessa terra, é a paz de espírito, a paz da nossa alma. Misericórdia da pessoa que não tem paz, que não tem alegria no coração. A pessoa não vive, a pessoa vegeta. A pessoa vive por viver. Mas a pessoa que tem Deus no coração, o Espírito Santo de Deus está dentro dela, ela tem alegria. Olha, problema todo mundo tem, mas ela vai vencer os problemas, as lutas, as dificuldades, de cabeça erguida. Porque Deus está com ela. A presença de Deus está com quem está com Ele. Você sabia que a pessoa que se separa para Deus, a presença de Deus está com ela? E só das pessoas que estão de fora olhar em você, vai ver a presença de Deus em você, vai ver Deus em você, vai ver o brilho de Deus em você, vai ver o Espírito Santo de Deus em você, você vai se destacar em tudo. Aonde você colocar a tua mão, Deus vai prosperar. Aonde você colocar a tua mão, Deus vai te honrar. Deus é com você, porque Deus vai te honrar. Você vai se destacar. O pouco que você tem vai fazer uma fartura imensa, tremenda. Deus vai te abençoar no pouco. Esse vídeo vai ficar meio picado, mas fazer o quê? Deus vai te abençoar às vezes no pouco que você tem. Porque o pouco com Deus é muito. Mas o muito sem Deus é nada. Pare e pense para você. Às vezes você acha, nossa, eu tenho tão pouco. Mas o pouco com Deus é com paz. Você tem paz com o pouco que você tem. O pouco que você tem faz fartura. Mas o muito sem Deus não adianta nada. Você não tem paz, você não tem alegria. Ele não faz fartura, não prospera. Deus abençoa a gente no pouco. Ah, mas quer dizer que você vai ficar no pouco? Não, a palavra de Deus fala que... Sabe o que a palavra de Deus fala? Fosse-me fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se você permanecer fiel a Deus no pouco que você tem, Deus vai te colocar no muito. Quem não é fiel a Deus no pouco, jamais vai ser fiel a Deus no muito. Então honra a Deus com o pouco que você tem. Honra. Se você tem pouca oferta para você dar, se você tem pouca força, se a tua fé está pouca, honra a Deus com o pouco que você tem. Mas não deixa Deus de lado por nada. Apega com Deus mais ainda. Quanto mais você apega às coisas de Deus, se agarra a Deus, às coisas de Deus, mais você é abençoado, mais você é próximo, mais paz você vai ter, mais alegria você vai ter. Consagra a tua vida a Deus em oração, consagra a tua vida a Deus em jejum. Começa a ministrar bênção sobre a tua casa, determinar bênção sobre a tua família. Meu esposo é uma bênção, meus filhos é uma bênção. Quando você vai determinar bênção
E a bênção vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família, sabe por quê? Porque você está cheio de Deus. E você vai determinar a bênção vai acontecer. Deus vai honrar a palavra que vai sair da tua boca. Você vai determinar e Deus vai assinar embaixo. Você separou para Deus, você está honrando a Deus, Deus vai te honrar. Até nisso Deus vai te honrar. E a partir de hoje você vai levantar, vai falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos são todos uma bênção. Começa a declarar palavra de bênção todos os dias na sua casa. Meu trabalho é uma bênção, meu lar é uma bênção, minha família é uma bênção, que vai ser transformada em bênção. Não mais, jamais declare palavra contrária contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus filhos, ainda que o problema esteja lá. Ainda que a saúde não esteja, você vai declarar a saúde, haja cura, haja transformação, haja libertação em nome de Jesus. Começa a declarar, começa a determinar. Haja fartura dentro da minha casa, haja prosperidade, haja paz, haja alegria, haja harmonia, haja compreensão, haja entendimento, haja o conhecimento e entendimento de Deus. Começa a determinar e a declarar dentro da tua casa, na tua família, a partir de hoje. Você sim vai transmitir a bênção e a paz sobre a tua família. Porque toda palavra contrária e negativa eu já repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Porque toda palavra contrária que você determina ou declara sobre a tua casa, sobre a tua família, ela vem. Tem poder nas nossas palavras. Então, a partir de hoje, você está cheio de Deus, seja da presença de Deus, e você vai declarar a bênção sobre a tua casa, a bênção sobre a tua família, sobre o teu lar. Você vai ser como Daniel, um ousado. Daniel era ousado. Se ele teve coragem de chegar ao teu rei, sabendo que o decreto ali era de quê? De morte. Seja qual for o decreto que o inimigo decretou contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus filhos, contra as tuas finanças, você vai declarar a bênção. Você vai declarar a vitória. Que a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, o teu passado pode ter sido de derrota, mas agora o teu presente e o teu futuro vai ser de vitória. Em nome de Jesus Cristo, eu determino agora, eu decreto essa palavra de bênção e de vitória. E você também vai decretar e determinar a partir de hoje, em nome de Jesus, a vitória é tua, em nome de Jesus. A vitória é tua. A alegria do Senhor é a tua força. Ainda que a tristeza tenha batido em teu coração, tenha rondado a tua casa. Mas eu já determino e declaro que a alegria do Senhor é a tua força. O refrigério para a tua alma. Em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje, toda palavra contrária, toda palavra negativa contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu relacionamento, contra a tua área sentimental, espiritual, financeira, esse decreto de morte espiritual, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, que bate retirado. Que a partir de hoje vai ter paz, vai ter alegria, vai ter felicidade. Eu decreto agora, em nome de Jesus. Eu decreto agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro palavra de bênção e de vitória, em nome de Jesus Cristo. Que toda obra contrária caia por terra. Que a paz e a felicidade entrem no teu lar agora, em nome de Jesus. Que tudo que era contrário para te entristecer vai bater em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Daniel, ele foi abençoado. Ele e os seus companheiros, porque eles se separaram para Deus. Se separaram para Deus. E Deus abençoou eles muito. Nós podemos ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se separaram para Deus de tal maneira que o rei, se não me engano, está em Daniel 3. O rei fez uma estátua ali de ouro e lançou um decreto. Isso mesmo, Daniel 3. Para que todos se prostrassem diante daquela estátua e adorasse aquela estátua que ele fez de ouro. E quem não adorasse aquela estátua
ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. E a palavra do Senhor fala que esses 3 jovens andavam juntos. Sempre comunhavam, sempre andavam em comunhão para o bem. Sempre junto. Eles eram unidos. Mas unidos em pró do bem. Que tem pessoas que unem para o mal. Para atrapalhar a vida das pessoas. Para destruir tudo, o lar, o casamento, tudo quanto há. Tudo de bom que nós temos, as pessoas aí tem pessoas que se unem para atrapalhar, para destruir. Mas esses 3 andavam em comum acordo. Separados por Deus, por quê? Por bem. Oravam junto, jejuavam junto. Eles eram unidos. Muito difícil nós vermos as pessoas se unidas hoje em dia. Acabou a união, só tem divisão. Porque a inveja, o ciúme separa as pessoas, a ganância. Sabe? Um quer ser mais que o outro, melhor do que o outro. E entre esses 3 jovens não existia isso. 4, né? Que Daniel também era unido junto. Só que nesse dia estavam os 3 só. Só estavam os 3. E houve o decreto. Onde que todos os instrumentos tocassem ali. Saltério, gaita. Todos os tipos de instrumento tocasse. E quando todos os tipos de instrumento tocasse, quem não adorasse o Deus, a estátua que o rei tinha feito ali, ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. E a palavra do Senhor fala que todos os instrumentos foram tocados e todas as pessoas ali daquela província se prostraram diante dessa imagem e adoraram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram. Eles não se prostraram porque eles eram fiéis a Deus, eram temente a Deus. E teve uns cagueta que foi lá contar pro rei. Ah, rei, aqueles 3 jovens lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fizeram caso de ti, ó rei. Não quiseram prostrar e adorar a imagem qual você fez. A palavra de Deus fala que o rei muito se enfureceu, se indignou. E mandou que levasse os 3 jovens até a presença dele. E o rei falou para eles: se vocês não adorarem a minha imagem, vocês vão ser lançados na fogo, na fornalha ardente. Vocês vão morrer ali. E sabe o que aqueles jovens fizeram? Aqueles 3 jovens falaram para o rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, ele pode nos livrar. E ele nos livrará da fornalha do fogo ardente da tua mão, ó rei. Ele falou que ele não ia adorar aquela imagem. E que Deus ia livrar da mão deles, que Deus ia dar livramento para eles. Aí, o que aconteceu? O rei mandou que todos os instrumentos tocassem tudo de novo, instrumento musical, e eles não se prostraram diante da imagem. Aí o rei, muito furioso, já estava furioso, ficou mais furioso ainda. E ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais além do que já estava quente. E a palavra do Senhor fala que lançaram esses 3 jovens dentro daquela fornalha. Você está vendo como aqueles jovens eram fiéis a Deus? Mesmo diante da morte, eles não negaram Deus. E muita gente nega a Deus por pouca coisa. A palavra do Senhor fala que a fornalha estava tão quente, de tal maneira, que aquelas pessoas, aqueles homens que jogaram eles ali dentro, eles morreram na hora. Só de eles chegar perto da fornalha, eles já morreram, de tão grande a quentura que estava. Mas Deus era com eles. A palavra do Senhor fala que aqueles 3 jovens caíram dentro daquela fornalha. E o rei veio correndo para ver eles morrer lá dentro, sabia? Na hora que o rei olha lá dentro, sabe o que acontece? E outra, eles amarraram eles, ataram as mãos e os pés de Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar lá dentro. Amarrou as mãos e os pés.
E a palavra do Senhor fala que quando o rei olha dentro daquela fornalha, ele estava andando lá dentro e mais um homem estava andando junto com eles, tinha 4. O rei pergunta, mas não foram 3 que foram lançados dentro da fornalha? O rei pergunta, sim, foram 3. Aí o rei fala assim, mas eu vejo 4 homens andando lá dentro, passeando dentro da fornalha. Vocês estão vendo o que Deus faz quando nós somos obedientes a Deus? Temente a Deus e honramos a Ele em tudo. Deus te livra de toda espécie de males. Deus te guarda e te protege. A palavra do Senhor fala que, sabe quem estava andando com ele ali? Deus, Jesus Cristo estava andando com eles ali. Dentro daquela fornalha. A palavra do Senhor fala que nem sequer um fio de cabelo deles se queimaram. E nem cheiro de fumaça eles tinham. Nem cheiro de fumaça tinha. No corpo dele, na cabeça dele. E os homens que foram jogar eles lá caíram e morreram. Vocês viram como o poder de Deus é grande? Como Deus honra aqueles que honram Ele? Tá vendo como que Deus ele é fiel? Eles não temeram morrer por Deus. E Deus deu livramento para eles. Quanto mais nós nos entregamos para Deus, quanto mais nós renunciamos esse mundo a Deus, mais Deus nos honra, mais Deus nos abençoa, mais Deus nos guarda, mais Deus nos protege, mais Deus nos livra do mal. Nós podemos ver aqui o grande livramento que Deus deu para esses três jovens. E saiu ali um decreto. Olha o que aconteceu. Então o rei se espantou, levantou-se depressa e falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e o aspecto do quarto tem um aspecto. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Viu? O que o rei falou para eles? Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Até ele teve que entender e declarar com a boca dele que eles eram servos do Deus Altíssimo. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitões, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então falou Nabucodonosor dizendo, seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Amém? Vou ter que encerrar essa live porque tá caindo na internet. Amém? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma palavra abençoada da parte do Senhor. E eu creio que Deus deve ter falado poderosamente no coração de vocês. Amém? Então tá caindo, toda hora tá caindo na internet. Tá muito ruim hoje a internet. Tá bom? É por causa do tempo. Quando o tempo muda, fica meio nublado o tempo, fica ruim a internet. Então vou estar aqui fazendo uma oração encerrando. Infelizmente não tá dando para conseguir, tá caindo toda hora a internet. Mas eu creio que Deus falou profundamente no coração de vocês e no meu. Eu creio que a minha fé foi acrescentada de vocês também. Quando nós nos separamos para Deus, Deus ele faz o impossível acontecer na nossa vida. O extraordinário, o sobrenatural vem. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu agradeço mais uma noite, Senhor, mais um dia estar aqui adorando o Teu nome, trazendo a mensagem, a palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Abençoa todas as vidas agora, Senhor, que se encontram do outro lado, ouvindo e assistindo agora, e os que vão assistir depois, Senhor. Abençoa, envolve com tua capa de mistério, e vem abençoar, meu Pai, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Guarda, protege e dá, Senhor, o livramento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a Valtete Costa, que está nos assistindo agora, minha prima querida, em nome de Jesus Cristo, a Lisângela. Que Deus abençoe vocês muito, em nome de Jesus Cristo.
não tá tendo como prosseguir porque está caindo toda hora a internet, amém? Se Deus quiser, Deus vai abençoar, que quinta-feira nós vai estar uma benção, amém? Fica com Deus, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor para vocês, fica com Deus, tchau.